Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada de perto no que está acontecendo em Rondônia. A ideia é conectar vários pontos, sabe? Desde grandes obras até os problemas do dia a dia, para a gente entender o que está sendo priorizado por lá. E a gente já começa com uma pergunta que, olha, define bem o tom da nossa conversa. Um estádio de 22 milhões de reais ou um pronto-socorro? É essa questão que vai nos guiar por aqui, sabe? A gente vai falar sobre como o dinheiro público é usado e, bom, quais são as prioridades. Certo, vamos entrar nesse assunto então. Para começar, vamos focar nessa história da reforma do estádio lá em Porto Velho, a capital. É uma polêmica que diz muito sobre as escolhas que estão sendo feitas. Olha só que interessante essa linha do tempo. Em março de 2023, o projeto aparece com um orçamento de 70 milhões de reais. Mas aí, só 4 meses depois, o valor despenca, cai para 22 milhões. E hoje, o contrato foi fechado por um valor bem próximo disso. Uma baita diferença no orçamento, né? E de onde vem essa grana toda? Bom, o ponto principal aqui é o seguinte: a maior parte, uns 19 milhões, vem de emenda parlamentar federal. O governo do estado entra com o resto, mais ou menos uns 3 milhões. Agora, o detalhe que chama atenção é que o governo não disse quais políticos foram que mandaram esse dinheiro federal. E é aqui que o debate esquenta. Enquanto o estádio vai saindo do papel, uma promessa antiga na área da saúde continua, bem, só na promessa. Um pronto-socorro que já foi prometido ao longo de 2 mandatos de governo ainda não foi construído. Isso, claro, joga mais lenha na fogueira dessa discussão sobre prioridades. Agora, saindo das obras e entrando em outro assunto que mexe com o bolso de todo mundo por lá. Não é sobre um investimento, e sim sobre um custo: os pedágios numa das rodovias mais importantes do estado. Pois é, a grande questão é, será que o cálculo do pedágio da BR-364 está certo? A coisa ficou tão séria que a própria Justiça Federal entrou na história e pediu uma explicação sobre como chegaram nesses valores. Ou seja, tem muita gente duvidando do método que foi usado. E esse gráfico aqui, nossa, ele mostra o tamanho do problema de um jeito muito claro. Dá uma olhada na diferença. Na BR-364, em Rondônia, para andar 100 quilômetros, o custo é de R$ 21,10. Agora compara com o Mato Grosso do Sul, onde o valor é de R$ 9,00. Pois é, não é à toa que é o pedágio mais caro do Brasil. E essa fala do deputado estadual Rodrigo Camargo resume bem o que muita gente está sentindo. Ele aponta que o valor é exorbitante e que foi definido com base em vários erros, como, por exemplo, usar dados de tráfego da época da pandemia, quando o fluxo de veículos era muito menor. Ok, agora vamos sair um pouco desses grandes números de orçamento, de pedágio, e olhar para o impacto disso no dia a dia, porque, no fim das contas, é isso que realmente importa, né? Como a infraestrutura afeta a vida das pessoas. Olha só esse caso, por exemplo. Uma escola municipal em Porto Velho está sem aulas por falta de energia. O motivo? Precisa instalar uma subestação para aguentar os aparelhos de ar-condicionado e a concessionária tem um prazo legal de até 120 dias para fazer o serviço. Enquanto isso, os alunos ficam sem aula nesse calorão. E o que deixa essa situação ainda mais irônica, digamos assim, é essa frase aqui. O senador Marcos Rogério disse isso ao cobrar o asfalto de outra rodovia, a RO 140. Quando a gente coloca essa fala do lado da realidade da escola sem luz, fica a pergunta: o que de fato significa priorizar a infraestrutura? E para a gente entender por que essas decisões são tomadas, a gente precisa olhar para os bastidores da política. É ali que as movimentações de hoje já estão de olho no futuro, principalmente nas eleições de 2026. Um movimento importante que está acontecendo é este. O senador Marcos Rogério vai lançar a pré-candidatura dele para o governo do estado. E olha só quem vai estar no evento, uma figura de peso nacional, o senador Flávio Bolsonaro. Isso mostra como a política local está super conectada com o cenário nacional. Para entender essa dança das cadeiras na política, é fundamental sacar esse conceito aqui, a janela partidária. Basicamente, é um período curto em que os políticos eleitos podem trocar de partido sem correr o risco de perder o mandato. É uma época de muita negociação, sabe? E claro, esse novo mapa político vai influenciar diretamente onde o dinheiro público vai parar, como o dinheiro daquelas emendas que a gente viu lá no caso do estádio. Para fechar, a gente volta a falar de saúde. E aqui temos duas histórias que são a cara e a coroa da mesma moeda. De um lado, uma denúncia bem grave que mostra os desafios do sistema. Do outro, um avanço, que traz uma luz de esperança.
Lá em Ji-Paraná está rolando uma investigação sobre uma denúncia bem séria de violência obstétrica. A família de uma gestante acusou um médico de comportamento hostil e ameaças. O médico, por sua vez, nega e fala em um erro de interpretação. O caso está sendo apurado oficialmente pela Secretaria de Saúde. Mas, como eu disse, nem tudo é problema. No meio de denúncias como essa, também tem notícia boa. Vamos ver agora um avanço bem importante para pacientes com uma doença rara. A Anvisa aprovou um novo medicamento, o Kiftilia, para o tratamento de hemofilia A e B. Isso é uma grande notícia, pois ele ajuda a reduzir os sangramentos. E o principal, funciona até para pacientes que desenvolveram inibidores, que são uma complicação séria do tratamento tradicional. É um passo gigantesco. Então, vamos juntar as peças. O estádio, o pedágio caríssimo, a escola sem energia, as jogadas políticas por trás de tudo isso e as duas faces da saúde. Tudo isso pinta um retrato bem complexo de Rondônia. É a imagem de um estado lidando com escolhas difíceis e realidades muito distintas. E a gente termina, então, não com uma resposta, mas com uma reflexão. Com tantos desafios, promessas e prioridades em jogo, fica a pergunta: como a cidadania pode fazer a diferença na hora de fiscalizar, cobrar e ajudar a definir os rumos de tudo isso?